pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Dionísio Sá, de matemática. E aí, garotada? Nesse momento que a gente está passando por essa pandemia do coronavírus e que nós não podemos estar presentes nas escolas, a gente vai usar esse meio também para nos comunicarmos. Eu vou postar esse vídeo lá na nossa sala de aula virtual, a sala do Google Sala de Aula, tá bem? E eu gostaria de combinar algumas coisas com vocês antes. O que nós vamos postar, eu vou tentar explicar da melhor forma para vocês, mas se houver dúvidas, vocês podem postar lá mesmo, no nossa sala de aula virtual, as suas dúvidas, e que no próximo momento eu volto e revejo a tua dúvida, tá bem? Vai ter também um material, um conteúdo do próprio livro, que são exercícios que vocês vão fazer. Eu vou corrigir para vocês esses exercícios. E também vai ter um formulário online. Você vai acessar, vai estar lá na sala de aula virtual, e você vai responder para eu saber como é que vocês estão, quando vocês estão sabendo, tá legal? Vamos começar? Deixa eu preparar aqui para a gente começar a nossa aula, tá? Só um segundo. Muito bem. Vamos falar de radiciação e a habilidade da BNCC que está sendo contemplada em parte, pelo menos aqui, é a EF, que é Ensino Fundamental a 08, de Matemática 02. Resolvi elaborar problemas usando a relação entre potenciação e radiciação para representar uma raiz como potência de expoente fracionário. Então, parte dessa habilidade a gente vai começar a contemplar nessa aula. Vamos falar de raiz, né? Acho que a raiz mais famosa que todo mundo já ouviu falar é a raiz quadrada. Está aí um símbolo aqui de uma raiz, né? Uma raiz quadrada. E eu brincava com vocês na última aula que eu dei presencial, nós falávamos sobre isso, estou retomando o assunto, na verdade. Eu brincava assim, mas uma criança, um adolescente, quando fala em raiz, pensa logo em raiz de árvore. Falou em raiz quadrada, pensa, será que a árvore tem uma raiz quadrada? Né? Claro que é em tom de brincadeira isso. Eu até fui atrás de uma imagem de uma raiz que fosse quadrada. Achei essa aí. E olha, parece mesmo um quadrado, né? Será que é essa raiz quadrada que eu tenho que aprender? Obviamente que não, né? Bora poder falar um pouquinho da origem dessa palavra aí, desse termo, melhor dizendo, raiz quadrada. Ele vem do latim, radix quadratum, 9 equalis 3. Traduziram assim para a gente. Raiz quadrada de 9 é igual a 3. Mas olha, pessoal, foi uma tradução infeliz. Sabe por quê? Olha o que significa isso aqui. O lado do quadrado 9 é igual a 3. Como assim lado do quadrado 9? Eu vou tomar como exemplo, tá? Essa raiz quadrada da árvore. Eu dividi essa raiz em 9 quadradinhos iguais. Então, essa raiz que tem 9 quadradinhos, o lado dela mede 1, 2, 3. Ora, aí vem a ideia. A raiz quadrada de 9 é 3. Mas não deveria ser assim. Deveria ser o lado quadrado de 9 é igual a 3. Traduziram errado. E vocês vão perguntar agora, e por que esse símbolo aqui, né? Olha como foi. O ser humano, por si só, tem a mania de abreviar as coisas. E o radix quadrado ficou só radix 9. Radix quadrado 9 ficou radix 9. Com o passar dos anos, ficou só RA9. Passando mais algum tempo, ficou só o R9. E deste R originou-se o sinal do radical. Tá? Olha aí, vem desde aí essa ideia da raiz quadrada. Tudo bem? Mas a gente tem ideia que a raiz quadrada ela tem esse nome porque foi uma falha de tradução. Porque, na verdade, ela significava a área de um quadrado. Tudo bem? Bem, eu vou trabalhar com outra conotação agora para falar de raiz quadrada para vocês. Vamos lá aqui, olha. A raiz quadrada de um número quadrado perfeito. Primeiro, o que é um quadrado perfeito? Nós chamamos potências, né? Quadrado perfeito, por exemplo, 1 ao quadrado é 1, então 1 é quadrado perfeito. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que é 4, então 4 é um quadrado perfeito. Então, seja, quadrado perfeito é aquele número que é resultado de uma potência de expoente 2, tá? De um número natural elevado a expoente 2.
Bem, eu peguei aqui um exemplo. Vocês estão vendo aqui 4 quadradinhos. Não é isso? Ou, perdão, 4 pontinhos, desculpem. Esses 4 pontinhos, se eu ligá-los, eu formo um quadrado. Esses 4 pontinhos têm em cada lado quantos pontinhos? 2. Ou seja, a raiz quadrada de 4 é 2. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar e colocar mais alguns pontos. Agora, se vocês contarem, tem 9 pontinhos e formou um quadrado maior ainda. A raiz quadrada desses 9 pontinhos é quantos pontinhos tem em cada lado? 3. Então, a raiz quadrada de 9 é 3. E por que, pessoal? É porque 3 ao quadrado é 9. Tá? Agora, eu estou colocando mais alguns pontinhos aqui. Vamos ver. Agora, se vocês contarem, pessoal, tem 16 pontinhos e formou um quadrado maior ainda. E quanto mede o lado desse quadrado em pontinhos? Quantos pontinhos tem aí em cada lado? Quando vocês forem contar, tem 4. Então, a raiz quadrada de 16 é 4. Muito bem. Mas não existe só raiz quadrada, né, pessoal? Existe raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta. O índice pode mudar. E aí, a gente está falando de índice. Mas o que é índice? Olha aqui, pessoal. Nós temos aqui alguns exemplos. O primeiro exemplo que aparece aí na tela é raiz quarta de 2 a quarta. Esse 4 em cima do radical, eu chamo de índice. Esse 2 é a base do radicando. Porque o que é o radicando? É 2 a quarta, tudo isso aqui. Tá? E esse traço aqui é o símbolo da raiz. Tudo isso serve para as demais. Vamos fazer aqui a animação. De índice 4, o símbolo da raiz, e o radicando é que está dentro de 2 a quarta. No outro, o índice é 8, o sinal da raiz, e o radicando é menos 5,3. E, por fim, o índice 2, o sinal da raiz, e o radicando 4/5. Bem, então, para generalizar isso aí, aqui nós temos a raiz enésima de a elevado a n. Neste caso, esse mzinho, o número que tiver aí no lugar do mzinho, representa o índice da raiz. Este é o sinal da raiz, né? O símbolo da raiz. Aqui nós temos o expoente do radicando. Todo ele, a elevado a n, é o radicando. O a é a base. E tudo isso aí que está numa curva vermelha é o que a gente chama de radical. Tudo bem? Vamos seguir? Se você tiver dúvida, em qualquer ponto, anote e ponha lá nos seus comentários na sala de aula virtual do Google for Education. Tá? Como escrever um radical na forma de potência de expoente fracionário? Ou seja, a gente vai poder escrever uma raiz na forma de uma potência. E toda raiz tem como forma de potência um expoente fracionário. Vamos ver aqui. Raiz enésima de a elevado a p. Como é que fica isso aí? A base é a base do radicando a. Aqui, pessoal, o expoente ser uma fração. O numerador é o expoente do radicando. E o denominador é o índice da raiz. É assim que eu transformo um radical em uma potência de expoente fracionário. Repetindo, a base é a mesma base do radicando. No expoente, o numerador é o expoente do radicando e o denominador é o índice da raiz. Vamos fazer alguns exemplos? Aqui eu tenho raiz quarta de 5 ao cubo. Como ficaria isso na forma de expoente fracionário potência de expoente fracionário? A base é 5, aqui. O numerador é o expoente do radicando, então vai ser 3. E o denominador é o índice da raiz, no caso vai ser 4. Vamos para outro exemplo. Raiz quadrada de 3/4. Aqui não apareceu 2, nós já falamos disso com vocês. A raiz quadrada é tão usual que eu não necessito colocar o 2 aqui. E aqui 3/4 não tem expoente. Quando não tem expoente, também já conversamos sobre isso. Quando não tem expoente, é porque ele vale 1. Então, aqui a base 3/4. Deixa eu tirar daqui para poder não atrapalhar vocês. Expoente 1, que é o expoente do radicando. E aqui o índice que não aparece é 2.
Então, 3/4 elevado ao meio. Outro exemplo. Raiz quinta de menos 0,9 ao cubo. A base é menos 0,9. O expoente do radicando vai ser o numerador da fração que vai ficar no expoente. E o denominador vai ser o índice da raiz 5. Ok? Muito bem. Agora eu faço o contrário. Eu te dou a potência de expoente fracionário e quero que tu transforme isso em radical. Olha só. Vou colocar o símbolo da raiz. A base é 7,5. Então, está aqui a base 7,5. O numerador do expoente é 2. Então, vai ficar sendo o expoente do radicando. O denominador é 7. Vira o índice da raiz. Será que está dando para entender? Se tiveres dúvida, põe lá teu comentário, por favor. Outro exemplo. Poxa, deixa eu colocar para cá, senão não vai dar certo. Vou colocar bem aqui no cantinho agora. 5 elevado a 0,4. Você vai falar, poxa vida, você não falou em decimal, você falou em fração. É verdade. O que eu tenho que fazer então? Acho que deve estar pensando aí junto comigo, né? Transformar esse decimal em fração. 0,4 é o quê? É 4 décimos. Daqui, pessoal, eu já posso transformar isso em um radical. Isso aqui ficaria a raiz décima de 5/4. Raiz décima de 5/4. Mas eu poderia, se quisesse, simplificar essa fração 4 décimos. Simplificando por 2, o 4, e por 2, o 10, ficaria 5 elevado a 2/5. Agora fica um radical mais simples. Ficaria, está aqui o índice, está aqui o sinal da raiz, a base 5, o expoente 2 e o índice 5. Tudo legal até aí? Vamos fazer mais um exemplo. Poxa vida, agora apareceu uma dízima periódica. Nós aprendemos já a transformar dízima em fração. Então, eu conservo aqui o menos 8 e 0,3333 reticências é uma dízima periódica simples e que tem o 3 como período. Então, está aqui o 3, período, como é um algarismo, um 9 no denominador. Eu posso, dessa potência expoente fracionário, transformar em radical. Mas eu poderia, se quisesse, pegar o 3 nonos e simplificar por 3. Simplificando por 3 daria 1/3. Então, ficaria símbolo do radical. A base do radical é menos 8. Né? Poxa, não apareceu menos 8. Mas aqui seria menos 8, vocês vão me perdoar. Tá? O expoente 1 e o índice da raiz é 3. Tá? Só um minutinho. Eu vou já dar uma ajeitada aqui. Pronto, a gente dá o jeito. Não ficou bonitinho, mas resolvemos, não é isso? Tudo bem? Bom, vamos continuar. Bem, eu estou vendo que está dando algum problema de formatação aqui. Tá? Aqui o que teria era o menos 8, tá? O que eu ia falar para você é que na hora que eu tenho esse expoente 1, eu posso escrevê-lo sem o expoente. Tá? Então, deixa eu só escrever aqui para completar. Não vou perder aqui a possibilidade de trabalhar com vocês isso. Deixa eu pegar aqui, ponteiros, caneta. Né? Aqui é o menos 8. Eu posso colocar só aqui menos 8. Bem, não ficou tão bonitinho, né, pessoal? Mas deu para entender, acredito eu. Tá legal? Se está tudo ok, tranquilo. Se não tiver, nós já sabemos o que vamos fazer, né? Vamos colocar o nosso comentário. Agora, para terminar essa primeira aulinha, por que a raiz de índice 3 é chamada de cúbica? Olha, pessoal, essa interrogação de vocês, eu vou mostrar bem aqui. Raiz cúbica de 8. Eu vou criar aqui
um plano, um sistema de eixos ortogonais, tá? Onde eu tenho aqui, vamos colocar largura, aqui, comprimento e altura. E vou colocar 2 pontinhos no comprimento, 2 pontinhos na largura e 2 pontinhos na altura. E vou pegar e fazer o seguinte. Aqui eu estou juntando a largura com a altura e encontro esse ponto. Aqui eu estou juntando a largura com o comprimento e encontro esse ponto. E aqui eu estou pegando o comprimento e a altura e encontro esse ponto. E vou fechar com esse último ponto bem aqui. Quando eu fecho, que figura é essa aqui? É um cubo. Contem aqui quantos pontinhos tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui esse cubo tem 8 pontinhos. Mas cada aresta, tá? Cada segmento de reta desses tem quantos pontinhos? 2. A raiz cúbica de 8 dá 2. É porque, geometricamente, representa um cubo. É por isso que o nome é raiz cúbica. Aí tu vai te perguntar para mim, Dionísio, quando for o índice 4, vai ser raiz o quê? Raiz quarta. O índice 5, raiz quinta. O índice 6, raiz sexta, e assim por diante. Só vai haver nomes especiais quando o índice for 2, né, que é raiz quadrada, quando o índice for 3, que é raiz cúbica. Os demais não possuem nomes especiais. Vamos ficar por aqui. Um grande abraço, até outro dia, tá? Um abraço.